De acordo com a Defensoria Pública de Mato Grosso, apenas 10% dos casos de estupro, tem mais disso também, são notificados aqui no estado. Vamos acompanhar uma reportagem do companheiro Toninho de Souza. Crianças, deficientes físicos e mentais, idosos, doentes e inválidos, homens e mulheres que não têm estrutura física e mental para se defender e são abusados sexualmente no artigo 217 do Código Penal Brasileiro, que classifica esta prática criminosa como estupro de vulnerável. E agora, com a mudança na lei, não precisa necessariamente concretizar o ato sexual. Antigamente caracterizava o estupro apenas contra mulheres e meninas e havia necessidade da introdução, a introdução do pênis na vagina. Hoje não. Hoje o estupro, desde 2010, ele teve o conceito ampliado. Então, caracteriza-se o estupro, atos libidinosos também, contra meninos, meninas, homens, mulheres. E quando se fala de vulnerável, abaixo de 14 anos, alienados ou débeis mentais e pessoas que não têm condição de resistir naquele momento, capacidade de se movimentar contra o agressor naquele momento. Toda essa situação caracteriza estupro de vulnerável. Este é um tipo de crime que abala a vítima, aterroriza a sociedade e ninguém aceita. É um crime inaceitável. E infelizmente não são muito procurados. E muitas vezes é no meio da família, mas eles são coagidos e têm medo de se declarar. Isso aí ninguém faz nunca. Não é isso? É um crime condenado. É um crime. Tem cara, eu sei que tem cara que até com a própria mãe ele pode fazer isso. Eu já ouvi falar. Dados oficiais divulgados pela polícia apontam redução no número de estupro de vulnerável em Mato Grosso nos últimos 5 anos em até 20%. Mas os casos registrados e mostrados pela imprensa são graves e revoltantes. Esta defensora pública entende que os dados estão defasados e fora do contexto. O estupro, principalmente de vulnerável, ele é o delito mais subnotificado do mundo. Então, o que aparece para nós, o que aparece para a imprensa, para o poder público, é apenas 10% dos casos. Infelizmente, é o delito mais subnotificado do mundo. Mas a punição é grave, a punição é severa do delito de estupro, mas há necessidade de se buscar o poder público. Nós precisamos saber o que se passa com essas vítimas, o que as vítimas estão sofrendo para que nós possamos agir, porque não tem como agir se não tiver conhecimento do fato. Mas muitas vítimas ainda têm medo, ainda têm temor do agressor, porque a maioria delas, o estupro geralmente ele não deixa testemunha, ele acontece entre 4 paredes, então a palavra da vítima tem grande valia dentro do contexto probatório. O agressor ele não deixa geralmente pistas, ele comete apenas na presença da vítima, então a palavra dela tem grande valia e ela tem que buscar o poder público para que aquele agressor entenda que aquele ato é grave e a maioria deles só compreendem após um processo judicial. Segundo a polícia, o estupro de vulnerável, assim como o abuso sexual, não é um crime difícil de ser investigado, pelo contrário, é até previsível, porque na maioria dos casos envolve pessoas conhecidas. O problema está na falta de denúncia, porque na maioria das vezes envolve pessoas conhecidas e até mesmo grau de parentesco entre o agressor e a vítima. E neste caso, a família decide não denunciar, assim, protegendo o agressor, deixando livre o bandido. É um crime aí bárbaro que não é aceito nem mesmo pela população carcerária, mas que ocorre todos os dias, né? A gente fala que não é um crime de difícil elucidação, né? É um crime que a polícia chega ao autor fácil, porque geralmente já tem o autor definido, né? O problema que a Polícia Judiciária Civil ainda tem com relação a crimes envolvendo relações sexuais com criança e adolescente é o problema da denúncia. A gente sempre deixa o alerta. Quem pratica o crime envolvendo criança e adolescente com relações sexuais, geralmente é quem está bem próximo a essa criança, né? É quem está próximo ao adolescente. É aquela pessoa que vai se valer da condição de confiança que tem com a família para praticar os abusos sexuais, né? Então é o vizinho, é o irmão, o primo, o padrasto, geralmente é quem está bem próximo,
né? E a família, quando descobre a prática deste crime, né, pelo suspeito ser uma pessoa bem próxima, então a família tende a não denunciar a polícia. Né? A família ainda tem aquela ideia de que vai resolver isso dentro de casa, o que é um erro. Né? Isso não é um problema familiar. O abuso contra crianças e adolescentes, o abuso sexual, é um crime grave. Né? Não é problema da família, é um problema da justiça, é um problema do Estado, e a família deve sim denunciar, deve procurar as instituições, né? Deve realizar o boletim de ocorrência para que a Polícia Judiciária Civil possa investigar, né? E quem dirá acabar aí com a prisão desse suspeito, evitando que ele pratique outros crimes nessa mesma situação. Não denunciar é uma proteção? Não denunciar, né? A família acha que está protegendo, na verdade vai dar causa a cada vez mais, né, agravar esse crime. Né? Se a gente coibir no início, né, pode pôr fim aí à prática de um crime grave. Né? Futuramente pode ocorrer, inclusive, a relação sexual com essa criança. Então a família deve estar alerta, né? Deve acreditar nos relatos da criança, sempre observar. A criança, quando ela está sendo molestada, está sendo abusada sexualmente, ela tende a mudar drasticamente seu comportamento. Né? A criança fica acanhada, ela não brinca mais, ela não conversa. Então todas essas mudanças de comportamento têm que ser observadas pelos pais. Né? É importante ter esse controle sobre a criança, ter essa observação do comportamento da criança e, quando observar que mudou, né, ter o contato direto com a criança. Filho, o que está acontecendo? Aconteceu algo? Né? A gente sempre fala que existe um tabu ainda de assuntos sexuais com os filhos, pais com os filhos. E esse tabu tem que ser quebrado. Né? Na prática, aqui na delegacia, a gente observa que vários casos a criança está sendo abusada sexualmente, alguns casos, inclusive, vítima já de estupro consumado, e a criança não tem coragem de relatar esse fato para os pais. E quando chega na escola, a professora observa a mudança de comportamento, né? Vai questionar a criança e a criança confirma que foi vítima de estupro. Por quê? Porque essa criança não tem a confiança, ela não tem um diálogo aberto com os pais. Né? Muitas vezes ela tem medo de contar que foi abusada sexualmente e tomar um corretivo dos pais, porque não tem esse diálogo aberto. Né? Então a gente tem que quebrar esse tabu, conversa com seus filhos, né? Conversa com as pessoas, as crianças, o adolescente que você é responsável, e conta que isso não é roteiro de novela. Né? Isso aí está bem mais próximo do que você imagina.